Oi, eu sou o Saim e hoje nós falaremos sobre decisões, sobre quantas delas nós realmente tomamos e quantas delas são influenciadas pelas pessoas. Pensa na última decisão que você tomou, uma escolha de carreira, o relacionamento que você manteve ou terminou, até a forma como você respondeu uma mensagem hoje de manhã. E agora, seja sincero, quantas dessas decisões realmente foram suas e quantas delas foram para agradar ou para não decepcionar? Para seguir o que todo mundo diria ser certo. Nós vivemos tomando decisões que são emprestadas, decisões costuradas com o medo de sermos julgados e com a vontade de pertencermos a algo maior que nós mesmos, com o que vai parecer bom em uma foto, como seremos lembrados e como as pessoas falarão sobre nós. E no meio disso tudo, existe uma vontade que é genuinamente nossa, que é colocada em nós antes mesmo de nascermos, mas que quase nunca é ouvida. Então, nos próximos 14 minutos eu vou te mostrar 3 coisas que a ciência já provou sobre como decisões são sequestradas, porque a razão sozinha não resolve isso, e como que a Bíblia descreve uma fonte de uma vontade que Deus colocou em você antes que o mundo tivesse qualquer opinião sobre a sua vida. Se você não tem a mesma fé que eu, ou que a maioria das pessoas que estão assistindo isso, fica comigo. Tenho certeza que você pode tirar algo bom disso. Antes de falarmos sobre a fé, eu vou te mostrar que isso não é só uma impressão sua. Existe uma pesquisa séria sobre como as decisões humanas são sequestradas por fatores externos. Primeiro, temos a prova social. A psicologia comportamental mostra que tendemos a copiar as opiniões e as escolhas de um grupo à nossa volta, mesmo que isso contrarie algo que sentimos por dentro. E esse é um dos vieses mais estudados nessa área. Decidir errado junto com um grupo parece mais seguro do que decidir certo sozinho, porque o cérebro humano interpreta a rejeição social como verdadeiramente uma ameaça. Segundo, a economia da atenção. Redes sociais são desenhadas por equipes de psicólogos e engenheiros de comportamento para gerenciar a comparação constante. Sucesso, corpo, dinheiro, relacionamento. Cada comparação empurra você silenciosamente às suas próximas escolhas. Você começa a decidir baseado no que você evita e não no que é verdadeiro para você. Terceiro, a fadiga de decisão. Quanto mais opiniões, notificações e informações você processa por dia, menos energia mental sobra para decisões que exigem reflexão profunda, e o cérebro cansado tende a escolher o caminho mais automático, ou seja, aquilo que as pessoas esperam de você, porque exige menos esforço do que pensar por conta própria. Quarto, o efeito manada. Bom, você já deve ter ouvido falar disso. Os estudos clássicos de conformidade social mostram que uma pessoa é capaz de dar uma resposta que sabe que está errada só porque todo mundo ao redor respondeu daquele jeito. Isso não é uma fraqueza de caráter, isso é como o cérebro humano é cabeado. E é exatamente por isso que as suas decisões, se você não parar para examinar, tendem a refletir no grupo, não na sua convicção. E quinto, é aqui que a ciência já aponta para algo maior. O silêncio muda a forma como o cérebro processa decisões. Um estudo publicado na revista Brain Structure and Function associa períodos de silêncio ao surgimento de novas células no hipocampo, uma região que está ligada à memória e à autorreflexão. Ou seja, sem silêncio, você literalmente tem menos acesso à sua própria voz interior. O cérebro fica ocupado demais, reagindo ao mundo para processar quem você realmente é. Bom, mas qual é o limite da razão? Quem é essa voz interior que o cérebro tenta escutar? Até aqui, dá para concluir algo puramente racional. Pare de decidir as coisas no automático. Crie um silêncio, reduza a comparação e ouça mais a si mesmo. Isso já mudaria muita coisa na sua vida. Mas surge uma pergunta que a ciência sozinha não responde. Essa voz interior que sobra depois do silêncio, de onde ela vem? Por
porque parte dela também foi formada pelo medo, por uma ferida, por uma cultura e pela mesma pressão externa que você está tentando calar. Nem tudo que vem de dentro é confiável, mas às vezes o que parece ser sua vontade é só um trauma falando mais alto do que você, ou melhor, ele falando mais baixo do que a sua vontade. Existe, porém, algo mais profundo do que uma opinião, mais profundo até do que os próprios medos, uma vontade original colocada em você antes mesmo de qualquer influência externa ter chance de agir. E a Bíblia chama isso de propósito, chamado, ser formado por Deus com uma intenção específica. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus te conheceu antes de te formar no ventre de sua mãe e te separou para algo antes mesmo de você nascer. Essa vontade não é só o que eu sinto no momento, é o motivo pelo qual você foi criado, e ela existia antes mesmo de qualquer comentário, de qualquer curtida ou de qualquer expectativa alheia que as pessoas tenham ou não tenham sobre você. E então existe a virada, decidir pela vontade de Deus e não pela opinião do mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é bem direto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que verifiquem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, repare nessa lógica. Primeiro você para de copiar o mundo do padrão, e depois, e só depois, você consegue verificar, discernir qual é a vontade de Deus. O que nós tiramos disso é que a ordem importa. Não dá para você ouvir a vontade de Deus enquanto o volume do mundo ainda está no máximo. Cale o mundo, ouça a vontade de Deus, ouça o mundo e aí você decide. Isso significa que a vontade inata que você sente por dentro, quando alinhada a Deus, não é um capricho, não é uma rebeldia, não é só seguir o seu coração. No sentido raso que o mundo usa essa frase, é reconhecer que Deus colocou em você inclinações, dons e um chamado, e que a pressão externa é justamente o que mais atrapalha você a enxergar isso. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz algo simples, que é dele que ouve a sua voz e o segue, não a voz da multidão, não a voz do "e se as pessoas me julgarem?", mas a voz de quem te formou e te formou com uma intenção. E, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, quando Elias esperava um terremoto, um vento forte, um fogo, Deus não estava em nenhum deles. Deus era apenas uma voz mansa, uma voz delicada, quase um sussurro. E esse é o padrão. Deus raramente compete no volume com o mundo. Ele espera o silêncio, ele espera a sua mente silenciar para poder falar. Decidir pela vontade de Deus, então, não é decidir contra você mesmo, é decidir pela versão mais verdadeira de você mesmo, a que existia antes do mundo começar a opinar, a que existia antes do próprio mundo. Então, é simplesmente trocar a pergunta para o que vão pensar sobre mim pela pergunta para que eu fui criado. E por que isso parece tão difícil na prática? Bom, se as coisas fossem tão simples assim, então por que achamos que isso tudo é tão difícil? Porque a vontade do mundo é barulhenta, imediata, a recompensa é rápida, uma curtida, uma aprovação, uma pessoa que diz, ainda bem que você fez isso. Já a vontade de Deus geralmente exige paciência, geralmente exige silêncio e às vezes decisões que ninguém vai aplaudir. E é por isso que tanta gente troca o propósito verdadeiro por uma aprovação passageira, porque a aprovação chega em menos de segundos e o propósito só se confirma depois de anos. Reconhecer isso já é metade do seu caminho, porque agora que você sabe contra o que está lutando quando você for decidir, você vai saber exatamente por qual caminho você precisa seguir e qual é a vontade
que você precisa ouvir. Então, como decidir pela vontade de Deus na prática? Como parar de ouvir o mundo? Como aplicar isso na próxima decisão que você precisa tomar? Bom, antes de você decidir isso, pergunte a si mesmo: de quem é essa pressão? Identifique se o medo que você está passando está pesando na sua escolha. Se é seu próprio medo ou sua própria decisão. Ou se a sua decisão está sendo pega e emprestada de alguém. Depois, crie um silêncio antes de responder. Não decida no calor da cobrança alheia. Espere, ore, deixe a poeira baixar antes de agir. Pense no silêncio, pense na vontade de Deus no silêncio. Reflita, medite e aí sim, tome a decisão. E terceiro, leia a palavra de Deus com filtro. Compare o que você sente com a Bíblia, porque ela revela sobre um caráter de Deus, é sobre a vontade dele, que nunca contradiz quem ele é. Depois, escreva a decisão e o motivo. De verdade, coloca no papel e separa o que eu realmente penso do que eu acho que os outros esperam de mim. Só isso já vai te dar uma grande vertente sobre você mesmo e sobre o que as pessoas estão esperando. Por exemplo, quando você for questionado sobre qual é a sua religião, ou sobre o que você acha certo, sobre o que você acha que acontece depois da morte, o que você acha que as pessoas esperam de você? Você acha que elas esperam que você diga que você acha que Deus vai julgar as pessoas e que no futuro, quando Deus voltar à Terra, ele julgará as pessoas e irá separar elas sobre os bons e os maus? As pessoas esperam isso de você? Elas vão achar correto você dizer que elas serão julgadas pelas ações ruins delas? É claro que não. Elas querem que você diga que você não acredita em nada, que você é ateu, que você simplesmente acha que cada um precisa seguir o seu coração. É isso que as pessoas esperam. E elas esperam tanto quanto você uma aprovação do mundo. Então, pense no que Deus espera que você faça. Você acha que Deus quer que você negue Ele? Não, muito pelo contrário. Ele quer que você afirme com toda a sua vontade que você é cristão, que você realmente acha que Cristo está à volta e que quando Cristo descer dos céus em toda a sua glória, Ele irá separar os bons dos maus, assim como um fazendeiro separa o joio do trigo. E depois, busque um conselho de alguém maduro na fé e não de uma aprovação de uma plateia, porque um conselho sábio é bem diferente de uma validação social. O seu pastor, um mentor que você considera um irmão maduro, pode confirmar ou confrontar sobre o que você está sentindo. E depois, por fim, aceite que nem toda decisão certa será aplaudida. Se você está esperando a aprovação unânime de Deus e do mundo, então provavelmente você está decidindo a sua ação pelo mundo e não pela vontade de Deus. Quantos homens na fé foram julgados pelas ações deles, mas foram julgados porque estavam fazendo o que era certo, seguir a vontade de Deus? Então, bom, creio que por hoje é só. O mundo vai continuar opinando sobre a sua vida. O mundo vai opinar sobre a sua carreira. O mundo vai opinar sobre o seu relacionamento. O mundo vai opinar sobre as suas escolhas. Mas cada opinião que você segue por medo é uma decisão que você deixa de tomar, que deixa de nascer da vontade que Deus colocou em você. Então, comenta aqui embaixo. Qual decisão você tem adiado ou tem tomado errado só porque está tentando agradar alguém em vez de ouvir o que Deus colocou dentro de você? Se inscreve no canal e, se o vídeo te ajudou, comenta, fala o que você curtiu ou não. Porque toda semana, pelo menos, eu vou tentar ter uma conversa sobre uma fé, sobre a ciência, sobre a vida real e sobre a parte racional do ser humano. Eu demorei um pouquinho para postar vídeo, eu admito, realmente tava com preguiça e tava com um pouquinho de tempo a menos sobrando. Mas enfim, aqui foi o Saim.
E aparece aqui na semana que vem. Quem sabe o tema não seja pra você. Fique com Deus.